nós. Não podemos esquecer da nossa existência. Não podemos esquecer que a nossa vida é uma realidade. A nossa vida é uma realidade que ninguém pode desmanchá-la, ninguém pode desfazê-la. E eu preciso cuidar da minha vida. Eu existo, ainda tenho vida, não posso esquecer de mim. Põe a mão no seu coração e diga: eu existo, tenho vida, não posso esquecer de mim. Nós precisamos trazer isso muito vivo ao nosso coração. Muitos esquecem que tem uma vida, e essa vida não é cuidada. Nós não podemos esquecer que temos uma vida, e essa vida ela tem que ser cuidada, ela tem que ser zelada, ela tem que ser examinada todos os dias. Nós precisamos fazer uma autorreflexão, uma autoanálise todos os dias. Nós precisamos fazer isso. Muitos não valorizam a vida que têm. Muitos levam uma vida achando que essa vida não tem valor, não buscando o prazer pela vida, porque passa por situações, passam por dificuldades, e aí começam a medir a sua vida, o valor da sua vida, por aquilo que possa ter, ou pelo que os outros conquistam. A minha vida não pode ser medida por isso. Eu não posso medir a minha vida por aquilo que tem ou pelo aquilo que os outros conquistam. Isso é muito sério. Porque quando eu levo aqui comigo, por favor, aqui comigo. É muito sério o que o Senhor tem para nós. Nós precisamos trazer isso muito forte no nosso coração. Estamos aqui porque nós estamos examinando a nossa vida. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Porque quando eu não estou vivendo essa realidade, eu começo a trazer para dentro de mim um desvalor, uma desvalorização daquilo que tenho, ou daquilo que eu conquistei, daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus fez por mim. Porque eu não valorizo tudo que chega até a mim, eu esqueço. É muito fácil esquecer da bondade que eu recebo. Acabo esquecendo de tudo. Mas eu quero dizer para você: nunca esqueça daquele que te deu a vida. Nunca esqueça que aquele que te deu esta vida continua interessado por sua vida e continua contigo. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmos. Prometo que serei bem rápida. Salmo 139. Salmo 139, nós vamos perceber como fomos gerados, o cuidado, o zelo, a preocupação tão grande da parte do nosso Deus, de nos criar, para depois nós esquecermos de tudo isso, esquecermos que ganhamos uma vida, esquecermos que temos uma vida e que nós precisamos cuidar desta vida, precisamos zelar desta vida, precisamos examinar esta vida todos os dias. A nossa vida precisa ser cuidada. A nossa vida precisa ser cuidada, porque ela é muito preciosa. Olha o que diz aqui no Salmo 139, versículo 13. A partir do versículo 13 diz assim: Tu criaste, talvez a minha versão é um pouco diferente. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião,
todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus projetou a nossa vida desde a eternidade. Ele projetou a nossa vida desde a eternidade. Com todo zelo, com todo cuidado, Deus nos criou e continua conosco, nos ajudando a preservar as nossas vidas. Ele continua nos chamando a atenção o tempo todo. Mas Ele também cuida de nós, nos mandando examinar as nossas atitudes, os nossos dias, a nossa vida. O que eu tenho feito? Como eu tenho agido? Quais são as minhas atitudes diante dos problemas? Como tenho enfrentado a vida em meio às dificuldades? Porque acaba que as dificuldades revelam quem somos. É nas dificuldades que nós nos revelamos. É na dureza da vida que eu me revelo, eu digo quem eu sou. Eu me apresento para todos. É nessas dificuldades. Uma das orientações muito fortes que Deus deixa para nós está lá em 2 Coríntios 13. Uma das orientações poderosas para cuidar da nossa vida, não esquecer que ela tem valor. Nós não podemos esquecer que a nossa vida tem valor. E sobre a nossa vida vai estar sempre um poder que supera toda e qualquer situação que possa vir contra nós. Diz assim, em 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Então, queridos, aqui tem um conselho muito forte da parte de Deus, quando Ele diz: olha, vocês precisam examinar a vida de vocês todos os dias. Como você tem levado a sua vida? A sua vida é uma verdade? A sua vida é uma mentira? Você vive uma farsa? Ou você tenta viver uma verdade? Em quem você confia? Será que nós temos nos prendidos muito mais na vida dos outros do que cuidar da nossa mesmo? A tendência nossa é entrarmos dentro de uma cadeia. Dentro de uma cadeia e deixar que sofrimentos nos faça esquecer completamente que Deus continua conosco. E aí é onde eu começo a mutilar a minha própria vida. Eu começo a dizer que não tem. Para quê? Para quê? De que serve? Para que serve? Domingo eu pude dizer para uma irmã aqui, eu pude dizer para ela o seguinte: olha, não era essa vida que Deus tinha planejado para nós. Mas não foi Deus que cometeu o pecado. Quem pecou fomos nós. Foi o próprio ser humano que pecou. E acaba que o plano de uma vida confortável, de uma vida totalmente diferenciada, sem preocupações, de ter que levantar cedo, trabalhar, para comer à noite, para se vestir, para se calçar, para passear, para ir conhecer a praia, para viajar. Isso não teria, porque a nossa vida lá já existiria sempre. Muitos criticam isso.
Ah, você é daquela que acredita que existia um paraíso? Enquanto eu tiver vida, eu vou morrer ainda assim, acreditando que existia. Só que esse paraíso não acabou, esse paraíso não foi exterminado. Ele nos aguarda. Ele nos espera. É por isso que nós temos que examinar a nossa vida. Nós não podemos nos encadearmos nos nossos sofrimentos e esquecermos de que Deus cuida de cada um de nós, de que Deus está conosco em todo o tempo. Eu não posso esquecer disso. Um outro conselho: será que nós estamos vivendo na fé? Enfrentar a vida sem fé você não vai conseguir. A fé é fundamental para a nossa vida, para a nossa esperança. Porque a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, não estou sentindo, mas eu tenho convicção que existe um Deus poderoso, existe um Deus que cuida da minha vida. Eu tenho convicção que eu não fui gerada num lixo, eu não fui gerado em um lugar escabroso, eu fui gerado num coração de Deus, eu fui gerado num jardim particular, eu fui gerado por um Deus que tem todos ele cuidado por minha vida. E graças a Deus que ele tem esse cuidado conosco. Graças a Deus que ele zela do que ele faz. Ao passo que nós desprezamos aquilo que recebemos da parte dele, muitas vezes. Porque nós sempre vamos medir Deus por aquilo que ele pode me dar. E nem aquilo que ele tem me dado, muitas vezes eu não consigo ver. Porque eu não consigo ver os feitos de Deus na minha vida. É muita ignorância da nossa parte não conseguir ver, não tentar enfrentar. E olha, essa avaliação que eu e você devemos ter, se estamos vivendo num campo da fé, se estamos vivendo, e isso nós não podemos vacilar nesta avaliação. Nós não podemos vacilar quando nós estamos examinando a nossa vida. Será que eu estou vivendo? Será que eu estou tendo uma vida de fé? Será que eu estou vivendo isso? Quando nós estamos vivendo uma vida de fé, lutando, não significa que me tira o direito de chorar e chorar muito. Você deve chorar. Você pode se entristecer, sim. Chorar e muito. Não te dá o direito de murmurar. Não nos dá o direito de murmurar, de maldizer, de desprezar a nossa vida, desprezar os feitos de Deus. Isso nós não podemos fazer, e muito menos, muitas vezes, transferir para outros a vida que eu estou levando, a situação que eu estou passando momentaneamente. Não me dá o direito de magoar, de ficar magoado com os outros, não me dá o direito de ficar magoado com Deus. Uma certa feita, eu estava numa causa muito pesada, muito pesada. E eu entrava na UTI, tentava sair por uma outra porta, a qual eu não encontrava com ninguém daquela pessoa que eu ia visitar. Infelizmente aquela pessoa veio a óbito. Mas quando aquela pessoa veio a óbito, todos tomaram ódio de Deus e de mim. Não quiseram conversar, não falaram, não me deram mais assunto. Isso é perigoso. Porque a fé nos ajuda a traspassar, a passar, a superar o sofrimento.
Fé sem sofrimento não é fé. É muito fácil dizer que eu tenho fé quando eu estou com minha conta bancária, o limite do cheque tudo em dia, quando eu não tenho conta para pagar, quando eu não tenho que levantar para ir trabalhar, quando eu não sei quantos clientes eu vou atender naquele dia, qual será a minha comissão. É muito fácil dizer, porque muitos baseiam a sua fé naquilo que pode ver, naquilo que pode segurar. Por isso Deus diz: examinai a vós mesmos. Vocês têm que examinar a vida de vocês. Vocês têm que saber aonde vocês estão firmados. Filhos, a vida de vocês foram geradas em mim. Eu gerei vocês no útero da madre. Eu conheci os ossos de vocês ainda informe. A pele de vocês eu escolhi a dedo e coloquei sobre vocês. A vida de vocês é minha. Quando vocês desprezam a vida de vocês, vocês estão me desprezando. Quando eu começo a desvalorizar a minha própria vida, eu estou desvalorizando quem a criou. Um outro conselho: provai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Vocês têm que desafiar vocês mesmos. Eu estou passando pela situação, pois eu vou lutar até passar. Quarta-feira passada eu disse aqui para vocês o quanto eu gosto de desafiar a mim mesmo. Prejudiquei, me machuquei um pouco. Essa semana eu enfrentei um desafio muito grande. Eu corri uma quilometragem que já estava muito tempo que eu não conseguia. Senti um pouco físico, mas aquilo para mim era um prazer. Saber que eu tinha conseguido superar. Nós temos que provar a nós mesmos. Nós temos que provar a nós mesmos quem servimos, em quem confiamos, com quem andamos. Eu tenho sido fiel. Eu tenho confiado na palavra que tem sido pregada. Como é a minha vida? É uma vida tão frágil que não pode vir um vento, que ela quebra no meio. A fé, quem foi gerado em Deus, ele é como a palmeira. Vai até lá embaixo, mas não quebra. E ele volta novamente com o vento que vem de lá para cá. Efésios 6 diz que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus e permanecer firmes, mesmo depois da luta, mesmo depois da guerra, mesmo depois da queda. Levanta e prossiga, porque ainda tem mais pela frente. E isso até nós entrarmos novamente no lugar que fomos gerados, no lugar que fomos gerados por Deus, que é a nossa morada eterna. Nós vamos ter que passar por isso. Se desistirmos, quem vai perder somos nós. Quem precisa de vida, somos nós. Quem precisa de salvação, somos nós. Quem precisa ser bem-sucedido na terra dos viventes, somos nós. Quem precisa de inteligência, somos nós, porque Deus é a sabedoria, é o sábio dos sábios. Quem precisa de vida, somos nós. E dele vem o sopro de vida para nós. Às vezes você tem que levantar para ir produzir, para ir fazer algo. Você levanta de cara amarrada, você não quer fazer, você tem preguiça para tudo. Nós temos que ter cuidado. Satanás, ele sabe aonde ele age. Ele conhece o nosso ponto fraco.
Ele sabe por onde agir. Por isso que Deus diz de lá: examinai a vossa vida. Meus filhos, tenham cuidado. Tenham cuidado, eu estou daqui cuidando, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Examinai as vossas vidas, provai a vós mesmos. Será que vocês estão vivendo na fé? Porque se vocês não têm vivido na fé, vocês não têm me reconhecido como autor das vossas vidas. É o que ele termina aqui dizendo: se eu não tenho reconhecido que Jesus Cristo está em mim, eu vou ser reprovado. Ele diz: cuidado. Na prova, é na prova que nós vamos saber quem somos. É passando pela prova que nós vamos conhecer a nossa capacidade. É no desafio de provar a nós mesmos que nós vamos conhecer. E eu não sabia que eu dava conta e consegui. Eu nunca imaginei que estaria ali, e hoje eu estou. Eu nunca imaginei que eu daria conta de passar por isso, e estou passando. É na prova que conhecemos quem somos e que capacidade nós temos para passar por esta prova. A nossa vida com Cristo não pode ser apenas por aquilo ou naquilo que Ele pode nos dar. Lá em Lucas 12:15, a parte B do versículo diz assim: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A gente sabe que tem pessoas que têm muitos bens, muito dinheiro, que eu nem sei o tanto de zero que é. Nunca nem vi na minha vida. Mas são infelizes. São infelizes. Casas enormes. Eu olho assim, eu não tenho condição nem de bancar a manutenção. Mas eu sou feliz com o que tenho. Eu vivo muito bem com o que tenho. E se nós aprendemos a agradecer a Deus, Deus multiplica tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Quando nós reconhecemos que Cristo está em nós, nós seremos aprovados diante de todas as situações. Tiago diz: tendes alegria por passar pelas provações. Essa alegria não vem de nós, mas essa alegria vem de Deus. Essa alegria é o prazer, não é nem tanto que ninguém tem prazer de passar por provações, ninguém tem prazer de passar pelo sofrimento, mas tem força. Essa alegria diz: força, tende força de passar por esta provação. Eu sou a tua vida, eu sou a tua força. Valorizemos as nossas vidas. Venhamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não se esqueceu de nós. Ele continua com essa preocupação o tempo todo com as nossas vidas. Ele nos fez e diz: eu sou o dono. Então cuidem daquilo que eu tenho dado para vocês. Não desprezem aquilo que já está em vossas mãos. De onde nós viemos, gente? De onde nós viemos? Será que a gente lembra disso? De onde a gente veio? Quem nós éramos e quem nós somos? Será que nós temos essa capacidade de analisar? Muitos talvez não faz a diferença, mas para nós faz uma grande diferença nós fazermos esse exame, nós examinar a nossa vida, saber quem nós éramos e quem nós somos, de onde viemos e onde estamos, o que fazíamos e o que estamos fazendo. Isso é examinar a nossa vida, é prestar atenção, é andar por fé, é reconhecer que Jesus Cristo está no comando da minha vida, é saber que Deus, eu não vou ser reprovada, ao contrário, eu vou ser aprovado, sim.
Hoje eu recebi um testemunho de uma pessoa. Nós estivemos orando para que ele viesse a alcançar uma nota. E quando saiu o resultado da nota, ele, muito triste, me passou uma mensagem dizendo: dessa vez eu não consegui. E quando nós estávamos orando, eu nem lembrava, foi essa pessoa que trouxe a minha memória, essas coisas, porque eu falo aí, depois isso vai embora. Quem recebe é quem tem que guardar no seu coração. Ele passando nessa ponte, preocupação, estava olhando para o abismo. Eu vejo muito essa ponte. Mas aí ele disse: eu acho que eu olhei para o abismo. Eu não consegui olhar para Cristo. Não foi dessa vez. Tudo bem. Eu recebi aquilo. Fiquei achando ruim. Porque você quer ver as pessoas romperem. A gente quer ver a pessoa. Você ora pela pessoa. Quando você vê a pessoa rompendo, aquilo acrescenta a sua fé e te faz muito mais intercessora do que você era antes. Aí quando foi hoje, ele disse: eu tenho um milagre para a senhora. E eu logo já abri. Ele disse: olha, a correção das provas tinha sido errada. E eu alcancei um bom lugar. Eu passei. Depois de quantos meses? Depois de quanto tempo? Sabe por quê? Porque Deus não esquece. E eu pude dizer para ele: quando eu falo para vocês que a fidelidade de vocês respaldam vocês, gritam pelo nome de cada um na hora da aflição, na hora da dificuldade, não é porque eu estou pedindo dinheiro para vocês, não. Eu não estou fazendo isso porque isso não me interessa. Com ou sem dinheiro eu vou viver e vou continuar sendo feliz. Mas quando eu digo isso é de viver. Hoje eu pude dizer: eu vivo a fidelidade da minha mãe lá atrás. Hoje eu entendo porque ela era uma pessoa tão fiel. Deus, Ele não se esquece, a nossa vida foi formada nele. Foi formada com um propósito. Deus não tem prazer de nos vermos como lixos no meio da rua. Lá em Isaías fala que todo aquele que se afasta dele não vê ele como Deus. O nome dessa pessoa é escrito no meio da rua, é pisado, escarrado por todo aquele que passa. Mas aquele que serve, Deus se lembra. Pode o tempo já até ter passado, mas Ele não se esquece de nada que Ele faz, de nada que Ele diz. Amém? Fique de pé, igreja.